de hoje é panetone caseiro, então se você quer aprender a fazer essa delícia de maneira muito simples e fácil, fica aqui comigo que eu vou te ensinar. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E para quem é novo por aqui, eu sou a Geise e esse vídeo é mais um especial de Natal e a receita é panetone caseiro. E para essa receita de panetone caseiro, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 3 ovos inteiros, 4 colheres de sopa rasa de manteiga em temperatura ambiente em ponto de pomada e a manteiga pode ser com ou sem sal, meia xícara de açúcar branco refinado, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, fermento para pães, 4 xícaras de farinha de trigo e eu separei a farinha de trigo em 2 partes para facilitar na hora de misturar na massa. 1 colher de sopa de essência de panetone, mas quem não encontrar essência de panetone pode substituir por essência de vanilha juntamente com raspas da casca de laranja. 1 xícara de frutas cristalizadas e meia xícara de uva passa, mas quem não gosta da uva passa pode substituir por mais meia xícara de frutas, que daí vai totalizar então 1 xícara e meia de frutas cristalizadas. 250 ml de água morna, e a água não pode ser muito quente, porque senão ela vai acabar matando o nosso fermento, então tem que ser bem morninha mesmo. E o tamanho da xícara utilizada na receita é de 250 ml. E nós vamos precisar também de 2 formas de papel próprias para panetone, e o tamanho dessas formas são de 500 gramas, e nós vamos deixar as formas dentro de uma forma assadeira de alumínio, que é para facilitar no manuseamento das formas, porque essas formas de papel, elas são bem maleáveis, e assim a gente não vai correr o risco de acontecer algum acidente com as formas. E vai facilitar também para transportar as formas para o forno para assar os panetones e retirar quando eles estiverem assados. E nós vamos precisar também de um liquidificador. Então aqui no liquidificador nós vamos adicionar os ovos, a manteiga, o açúcar, o fermento biológico seco e a água morna. Vamos bater muito bem por aproximadamente 2 minutinhos. Agora que já está bem misturado, vamos acrescentar a colher de sopa da essência de panetone. E nessa hora, quem não encontrou a essência de panetone pode colocar a essência de baunilha juntamente com as raspas da casca de laranja. Vamos bater novamente por mais alguns segundos. Feito isso, nós vamos pegar um recipiente maior para começar a fazer a massa do nosso panetone caseiro. Em um recipiente maior, nós vamos colocar a mistura do liquidificador. Vamos acrescentar a metade da farinha de trigo. Vamos misturar muito bem. E a outra metade da farinha de trigo nós vamos colocando aos poucos, que é para não perder o ponto da massa do nosso panetone caseiro. Coloca mais um pouquinho, mistura mais um pouco. E assim a gente vai fazendo para não perder o ponto da massa do nosso panetone caseiro. A massa do panetone caseiro já está quase no ponto e agora eu vou colocar o que sobrou da farinha de trigo, que sobrou só um pouquinho. Então eu utilizei aqui toda a farinha de trigo na massa. É muito importante colocar a farinha de trigo aos poucos para não perder o ponto da massa do panetone caseiro, porque até mesmo o tamanho dos ovos utilizados pode influenciar na quantidade de farinha de trigo utilizada na receita. Depois de incorporar toda a farinha de trigo na massa, nós vamos continuar misturando a massa do panetone caseiro por aproximadamente 5 minutinhos. E essa vai ser a consistência da massa do panetone caseiro. É uma massa bem elástica, bem pegajosa, olha só. Quando atingir essa consistência de elasticidade e massa pegajosa, a sua massa do panetone caseiro vai estar pronta. Depois de tirar o excesso da massa da colher, vamos deixar a massa crescer até dobrar de tamanho. E eu vou levar a massa para descansar dentro do forno micro-ondas, que é um lugar bem quentinho, abafado e sem ventilação. A massa do panetone caseiro já cresceu e ela ficou descansando por 1 hora, mas este tempo pode variar de acordo com a temperatura do ambiente, então pode ser um pouquinho mais de tempo, como também pode ser menos. E agora que a massa do panetone caseiro já cresceu, nós vamos colocar as frutas cristalizadas e a uva passa. Vamos misturar muito bem, sempre fazendo o movimento de fora para dentro, para conseguirmos incorporar as frutas e a uva passa na massa. Como a massa do panetone caseiro é elástica, ela é bem fácil de manusear. Então nós vamos só misturar muito bem, incorporar as frutas cristalizadas e a uva passa na massa.
Agora que eu já incorporei as frutas cristalizadas e a uva passa na massa, nós vamos retirar o excesso da massa que ficou na colher. Vamos dividir a massa ao meio em aproximadamente 2 partes iguais para que os panetones fiquem com o tamanho aproximadamente iguais. E quem tiver balança nessa hora pode pesar a massa para que os panetones fiquem com o mesmo peso e o mesmo tamanho. Então agora que eu já dividi aqui a massa em 2 partes, nós já podemos transferir a massa para as formas de papel próprias para panetone. E para transferir a massa do panetone caseiro para as formas de papel, vou utilizar 2 colheres de sopa, que é para facilitar na hora de transferir a massa. E assim a gente consegue ir espalhando a massa dentro da forma de papel. Já coloquei a primeira metade da massa na forma e agora estou colocando a segunda metade na segunda forma. E aí, conforme a gente vai colocando a massa, a gente já vai dando uma ajeitadinha para que fique em altura aproximadamente uniforme. Depois de colocar a massa do panetone caseiro nas formas de papel, nós ainda podemos colocar algumas uva passas por cima para ajudar na decoração. Então é só ir colocando, mas isso fica a critério de vocês. Vai ajudar a dar um pouquinho mais de acabamento por cima do panetone, essa parte que vai ficar exposta. E podem colocar também frutas cristalizadas. Colocar a uva passa e as frutas cristalizadas por cima da massa é opcional, mas ajuda a dar acabamento na massa. Conforme o panetone caseiro vai crescendo dentro da forma, a parte de cima que fica exposta, ela vai dando uma leve ressecada e eu vou ensinar um truque para vocês para que isso não aconteça. E este truque vai fazer toda a diferença na sua receita de panetone caseiro. Em um recipiente vamos colocar um pouquinho de óleo, é bem pouquinho mesmo, e com a ajuda de um pincel, nós vamos pincelar por cima da massa. Apenas algumas gotinhas do óleo já são suficientes para que a massa não fique ressecada quando estiver crescendo. Depois de pincelar o óleo por cima da massa, nós vamos deixar a massa crescer até atingir uma altura 2 dedos abaixo da borda da forma de papel. E eu vou levar os panetones para crescer, deixar descansando dentro do forno micro-ondas, que é um lugar bem quentinho, abafado e sem ventilação. Os panetones já cresceram e eles estão com uma altura de aproximadamente 2 dedos abaixo da borda da forma. Então essa vai ser a altura da massa do panetone caseiro para que ele fique com uma aparência bem bonita. E os panetones ficaram crescendo por 40 minutos, mas este tempo pode variar de acordo com a temperatura do ambiente. E agora que os panetones já cresceram, nós vamos levar para assar no forno que já está pré-aquecido em temperatura de 180 graus por aproximadamente 40 minutos, até que eles fiquem com uma aparência bem douradinha por cima. A receita é de panetone caseiro, mas quem quiser fazer chocotone é só substituir as frutas por 200 gramas de chocolate em barra picado ou por gotas de chocolate. E espere o panetone caseiro esfriar por completo para cortá-lo, porque durante este tempo ele vai estar finalizando o seu processo de assar. Se nós cortarmos o panetone caseiro ainda quente, nós corremos o risco dele não estar completamente assado. Para armazenar o panetone caseiro, é só aguardar até que ele esfrie completamente e colocá-lo em uma embalagem plástica e fechar com aqueles arames iguais aos que a gente encontra nos supermercados para comprar. O tempo de armazenamento do panetone caseiro é de até 10 dias, desde que a embalagem esteja bem fechada. O tamanho da forma utilizada na receita é de 500 gramas, mas quem quiser pode utilizar forma menor, aquela de 100 gramas, e vocês podem colocar em uma embalagem bem bonita para dar de presente, porque este panetone caseiro fica maravilhoso. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like se você gostou dessa receita de panetone caseiro. Gente, essa receita de panetone caseiro ficou maravilhosa. O panetone ficou super fofinho, muito gostoso, muito saboroso e eu nem preciso dizer que vocês vão gostar, né? Então essa foi a receita de panetone caseiro. Eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima receita. Tchau, tchau!